Esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo dos estúdios da Acesso Digital. Lembrando nossos apoiadores, site dos Sócios Livres, Tuts Restaurantes e Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático em EAD do Rio Grande do Sul. E no programa de hoje, nós temos como convidados especiais aqui, dando a honra de participar do nosso programa, o Homero Bellini Júnior, que além de um grande amigo, concorreu nas últimas eleições, desde as eleições que a gente não se falava, né, Homero? Esteve aqui, gravou o programa, mas um grande gremista, amigo nosso e que mais uma vez volta aqui. É verdade, Carlos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo contigo, com o Dil. Tenho certeza que nós vamos poder falar bastante sobre o Grêmio. E o Carlos Dil, que por uma falha nossa, nunca tinha sido convidado para participar do programa. Uma convivência já de longa data, né, de companheirismo, e está aqui um grande gremista também, e espero fazer um bom programa com vocês. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente tem sido parceiro aí em várias empreitadas em prol do Grêmio, e também um prazer estar acompanhado do Homero aqui, que é um grande gremista, e espero que a gente possa, com esses debates, poder contribuir de alguma forma para melhorar as coisas no Grêmio. Bom, e a sua participação, como de costume, é a mais importante aqui para nós. Então, no próprio site que está nos assistindo, pode mandar pergunta ou pelo Twitter do programa, @PátriaTricolor. E já de cara, a gente vai querer repercutir, fazer um pequeno retrospecto, até porque não tivemos oportunidade de conversar, essa saída precoce do Grêmio, que agora cada vez fica mais comprovado que os caminhos estavam abertos naquele jogo ali, não sei se vocês assistiram. Eu comecei a assistir, daí começou a me dar uma dor no coração, eu parei de assistir. Depressão, me deu uma depressão, né? Eu estava com o caminho aberto e a coisa, por milímetros ali de má decisão, eu acho, estratégica do Grêmio, a gente não seguiu adiante, não é o que parece para vocês? Eu acho que na verdade, né, Carlos, é um somatório de fatores, né? Se a gente for verificar, nós estamos terminando o 5º mês do ano, o Grêmio não chegou às finais de nenhuma das duas fases do Gauchão, e vinha na Libertadores fazendo jogos muito ruins para a qualidade do grupo que foi entregue para o treinador. Eu fiquei muitíssimo esperançoso quando o Grêmio fez aquela partida excepcional contra o Fluminense no Rio, que fez 3-0. Logo em seguida fez 4-1 contra o Caracas aqui. E todos nós ficamos cheios de esperança, que aliás, lamentavelmente, é o que vem nos movendo há muitos anos, é a esperança de que na próxima competição tudo vai dar certo. E a gente vem postergando isso e a vitória não chega, e o torcedor, eu sei, ele já está, como todos nós, muito cansado disso. Só que a sequência de jogos começou a acontecer, o futebol não vinha, e a gente, e isso é que é o triste para mim, tu começa a ver a crônica de uma morte anunciada. E quando eu, pelo menos, sento para ver os jogos do Grêmio, eu me lembro quando eu sentava para ver os jogos daquele grande time vitorioso, de 94 até 97, que ganhou tudo. Tu sentava para ver o jogo ia transcorrendo e tu sempre fazia o seguinte pensamento: não, mas o Grêmio vai fazer o gol. Não, mas ele vai fazer o gol. O pensamento era sempre um pensamento vitorioso, porque era assim que nós nos sentíamos. Hoje, tu senta para ver o jogo e tu começa a ver, daqui a pouco tu pensa: tá, mas assim nós vamos tomar o gol. Assim nós vamos tomar o gol. Quer dizer, o pensamento é o contrário. Nós estamos assolados hoje por um sentimento de derrota, um sentimento perdedor, e acho que isso para mim é a grande coisa que tem que ser modificada, mas ela tem que ser modificada de dentro para fora. É o clube que tem que fazer essa modificação para isso chegar no torcedor. Eu acho que a gente pode fazer uma avaliação assim um pouco mais pontual e uma avaliação um pouco mais de horizonte mais longo, né? Se a gente olhar o trabalho do Luxemburgo durante esse 1 ano e meio que ele está aí, a gente pode avaliar como um trabalho que tem alguns méritos, né? E para um campeonato como o brasileiro, por exemplo, que não é dado a formulismo, se eu fizer na média 1,8, 2 pontos na média por partida, eu vou ser campeão no final do campeonato. Mas para um torneio, o que acaba acontecendo? Se eu fizer na média 2, mas em algum par de partidas, numa semifinal eu fizer 1, como foi o caso, a gente não consegue chegar no mata-mata, na fase final, né? E eu acho também assim, tem que ter um pouco de... embora a gente possa reconhecer os problemas, tem que também amenizar um pouco essa situação, porque, por exemplo, o C é sempre difícil, né? Mas se o Vargas encosta de chapa a bola e ela entra, nós estávamos aqui comemorando
a passagem para a fase final, né? Então, eu acho que o que me preocupa mais, e aí não sei se o quanto isso é a mão do treinador, o que eu comentava ontem ainda, a questão da falta de indignação. Nós não temos um jogador que se indigne em campo, né? Se pegar os times esses que o Homero referiu, de 94 a 97, a cada 3 partidas, 2 nós tínhamos um jogador expulso, mas expulso por indignação. E a únicas expulsões que nós tivemos nos últimos tempos aí foram as do Cris, e foi por grossura mesmo, não foi por indignação, não foi porque ele peitou o juiz ou porque ele foi mais incisivo numa disputa de bola e tal, e sim porque ele realmente chegou atrasado, cometeu uma falha técnica ou até de posicionamento. Então, o que me preocupa mais é isso hoje no time, né? Falta alguém com capacidade de indignação. O próprio Zé Roberto, que é o capitão, ou mesmo o Barcos quando capitão, a gente não vê assim uma cobrança firme no juiz ou coisa que o vale. Então, acho que isso, talvez o Luxemburgo, a direção ainda precisa descobrir dentro, talvez do próprio elenco, alguém que tenha essa capacidade de indignação para liderar uma postura mais proativa, mais incisiva do time. Isso, desculpa, meu, que o Dil está falando, na realidade nós temos. Só que a falta de identidade do treinador com as coisas do Grêmio faz ele não enxergar esse tipo de coisa. Nós temos não só uma liderança, que por todas as categorias de base que passou, inclusive na seleção foi capitão, uma liderança moral e técnica e gremista como o Fernando, que se ele tem um pouco de discernimento, ele já vai para esse jogo com o Fernando, depois daquele gol que fez, como capitão. Aí é que está. A grande verdade é que a cara do Luxemburgo é a cara desse time. É um time que não tem aquele comprometimento da camisa. Mas é isso que me causa estranheza. Porque no final do ano passado, o Luxemburgo só ficou no Grêmio, e ficou porque era uma unanimidade, porque ele fez um ótimo campeonato brasileiro. Porque no restante das competições que ele participou, ele não foi bem, como não foi bem agora. Agora, ele, como gestor da equipe no Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem, e o Grêmio tinha, e eu me lembro que eu enalteci isso várias vezes, a minha frase era: finalmente apareceu alguém que devolveu ao Grêmio a cara Grêmio de jogar. O time do Grêmio do Luxemburgo, do Campeonato Brasileiro do ano passado, tinha indignação, tinha atitude, tinha entrega, e esse ano perdeu tudo isso. Tudo isso. É um time apático, é um time que joga a partida de um modo assim quase displicente, e eu realmente não consigo entender essa mudança. O que aconteceu? Por que ele conseguia ano passado, e ele dava entrevistas dizendo, para jogar aqui no Grêmio, vou repetir a expressão dele, tem que ralar a bunda no chão, tem que ir para todas as divididas, ele cobrava isso do grupo, e esse ano a coisa não sai do papel. Então eu não entendo o que houve, por que aconteceu essa mudança tão radical de comportamento dentro do campo que ele conseguia fazer ano passado e não consegue fazer esse ano. Mas vamos tratando só de especulação, que ninguém tem uma informação concreta sobre isso, mas tratando só de especulação. Bem como o Homero falou, vamos lembrar o ano passado, o Luxemburgo botou os pés em Porto Alegre, passou 4 meses sem ir a São Paulo. Uhum. Sim. Vocês lembram disso? Claro. E dizia isso em entrevista, olha, eu estou focado. E todo mundo dizia, aquilo que ele tinha passado lá no Atlético, aquilo que ele tinha passado no Flamengo, aqui no Grêmio ele voltou a estabelecer a carreira. Esse ano é site de vinho, luta de MMA, inauguração de restaurante, sócio em casa noturna. Quer dizer, aquilo que ele encontrou ano passado, parece que esse ano ele perdeu. Eu acho que essa questão da falta de foco também é uma das explicações, mas a gente pode lembrar outras personagens recentes que passaram no Grêmio e quando entraram na zona de conforto desapareceram, né? O caso do Gabriel, né, que foi aí para o nosso tradicional adversário. Segundo se fala aí nos bastidores, o próprio Renato teria dito, olha, quando renovar com ele vai jogar 3 meses e vai parar. Quer dizer, um jogador que foi para a zona de conforto, ele foi para a reserva e não se incomodou de ficar na reserva, não disputou espaço, nem sequer fez o que fez o Moreno de reclamar publicamente, ou coisa que o valha, né? Quer dizer, não teve essa indignação. Eu acho que tem essa questão da falta de foco, mas eu acho que também a gente esquece que mudou um pouco o perfil da equipe, né? Eu acho que tem jogadores que são menos, são aparentemente mais técnicos, mas talvez menos comprometidos ou menos indignados, né? A gente pega o caso, por exemplo, do André Santos, sem fazer julgamento de valor, né? Mas a gente não vê nele assim aquela motivação, aquela gana, aquela indignação, por exemplo, que esse menino que veio do Juventude, o Alex Telles, tem, sem contar a qualidade técnica do Alex Telles, porque para mim, pelo menos até agora, ele seria titular
né? Pela comparação da amostra que eu tenho dos dois, para mim o Alex Telles hoje seria titular, exatamente pelo aspecto técnico e pela capacidade de indignação. Eu não sei se tem alguns jogadores que já estão um pouco enfarados, né? Jogadores que já ganharam muita coisa e tal, e para eles talvez falte um pouco fome de bola, né? Fome de taça. Porque o André tinha essa indignação quando o André, o Corinthians... Exatamente. Mas aí eu achei que tu estava te referindo o nosso André Lima, nosso famoso Cone, né? Também tinha essa indignação, né? Quer dizer, ele entrava, ele vibrava e tal. Claro que tinha muito de promoção ali, mas eu acho que isso também não é negativo, né? Mas tinha essa capacidade de indignação. Hoje, poucos jogadores a gente vê que tem essa capacidade de indignação, de se motivar, de se identificar com a torcida. Eu acho talvez um pouco essa ainda falta de identidade com a Arena possa estar criando isso, mas eu me recordo, o André Lima marcava um gol, fazia uma jogada importante, ele corria para a linha de fundo, ia lá comemorar com a geral e tal. Então, acho que essa capacidade de indignação, que é um pouco da falta de identidade, eu acho que isso também passa pelo perfil do time. É um time mais técnico, como muitos times do Luxemburgo foram, mas talvez até o fato de ser mais técnico e nem tanta gana, tanta indignação, também causa uma falta de identidade com a torcida. Eu acho que isso tem um processo ainda de ajustar esse perfil. Mas eu vou te dizer, eu concordo com o Carlos. Para mim, essa questão da falta de foco desse Luxemburgo Sim. de hoje é talvez o fator fundamental. Porque os jogadores, tu vê que foram escolhidos por ele. Sim. Foram escolhidos por ele. Grande parte, quase a totalidade, foram escolhidos por ele. Pelo menos indicados por ele. E alguns perfis, eles podem ser ajustados. O Barcos, por exemplo, é um jogador que eu vi jogar inúmeras vezes no Palmeiras, e uma característica que ele sempre teve foi uma absoluta capacidade de indignação. A gente não está vendo isso no Grêmio. Não. O Elano e o Zé Roberto do ano passado eram jogadores com tremenda capacidade de indignação. O Erley, idem. O Fernando, idem. O Souza, idem. Quer dizer, são jogadores remanescentes do ano passado e que tinham essa capacidade de indignação. Eu acho que a coisa do comandante talvez ter perdido muito o foco daquilo que é o fundamental da profissão dele, isso eu acho que passa para o grupo de atletas e talvez seja um ponto fundamental dessa história. Eu acho que para ajudar a explicar um pouco isso também, eu gostaria de recuperar a questão do Campeonato Gaúcho, né? E o Homero colocou que nós não ganhamos o Campeonato Gaúcho, né? Eu sei que tem correntes que defendem a ideia de priorizar campeonatos e tal, e eu recordo que isso nasceu lá nos anos 90, com aquela situação em que o Grêmio chegou a jogar num dia 3 partidas. Eu acho que quando tu tem uma situação dessas, onde tu tem 4 partidas numa semana, 3 partidas numa semana, tu partir por uma situação de priorizar competições, eu acho razoável. Mas hoje, na situação que nós temos, por exemplo, desde o início do ano, que é 2 partidas por semana, com um plantel grande, caro, qualificado, hoje muitos apontam como um dos melhores, pelo menos entre os 3 melhores plantéis do Brasil, não teria razão para priorizar. E aí, o que para mim acaba acontecendo? Os próprios jogadores acabam indo desmotivados. Então, tem que ir aquela coisa, todo o jogo tem que ser um prato de comida. Não interessa se é contra o Cerâmica ou é contra o Fluminense, né? Cerâmica com 10 mil pessoas no sábado de noite ou se é contra o Fluminense com 40 mil pessoas no estádio. E tu vê, Gil, é uma contradição absoluta, porque o Grêmio saiu fora do Campeonato Gaúcho no primeiro turno, jogou fora, porque para mim a decisão mais absurda de todas foi ter ido com o time de reservas no Grenal, aquele das quartas de final do primeiro turno em Caxias. Aquela decisão eu não engulo até hoje, fui um crítico contumaz dela, e aí não é culpa só do Luxemburgo, é culpa da direção que foi conivente com aquilo, porque o Grêmio tinha voltado do Fluminense, feito aquela partida fantástica de 3-0, tu ia para um Grenal, tu tinha a chance de eliminar o teu maior adversário, colocar o Inter em crise, porque era a única competição que o Inter estava focado e ficaria fora da única para o Grêmio ter possibilidade de seguir e talvez conquistar o título do primeiro turno e garantir, portanto, a presença na final. E o discurso era, não, nós não vamos botar, mas ao mesmo tempo diziam, mas esse time tem que ganhar ritmo de jogo, esse time tem que se entrosar, mas vem cá, como é que tu entrosa time e dá ritmo de jogo se não for jogando? Então, é uma série de fatores que não dá para entender, não dá para conceber, e por isso que eu digo, o Luxemburgo tem muita culpa nisso, mas a direção foi conivente com várias situações. Nós temos já aqui várias perguntas para os amigos. A Juliane Krause, o Grêmio teve um alto investimento em contratações, tem um elenco experiente com destaques individuais. O problema do Grêmio seria então uma falta de harmonia interna, toca numa questão de vestiário. O Pablo fala uma situação aqui que o Cacau até falou essa semana na sala de redação.
E a questão da preparação física. O Grêmio parecia cansado em alguns pontos do jogo contra o Santa Fé. Eu diria mais, não foi só no jogo do Santa Fé, que pode ser legal a altitude. 2, 3 jogos dessa do Libertadores, o Grêmio parou. Começava um primeiro tempo que até empolgava e depois dava... Não sei o que está acontecendo, concordo com o Pablo aqui que levanta essa situação. A Mariana Pimentel. O que esperar do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro? O pessoal já está projetando, eu acho que também a gente pode começar a discutir isso. Se o Fernando sair, quem poderá substituí-lo? E seu Bruno Campos. O Gabriel França. Por que após a Libertadores há tantas especulações de saída de jogadores? Acho que é questão da grana, né? Mas, tem contratos que encerram também na metade do ano, né? Tem situações, o próprio Vargas tem a situação de que na janela agora de julho, o Napoli pode requisitar a ida dele. E o André tem contrato até... eu acho que o André é o único que tem contrato ao meio do ano. Até o meio do ano, Mas como os próprios internautas estão propondo, o que imaginar agora do Grêmio? Bola para frente. A casa caiu na Libertadores, mas como, já que foi escolhida a permanência do Luxemburgo, fossem vocês ali os dirigentes do futebol, o que fazer nesse momento? O que chegar? É chegar já atropelando no vestiário? Ou é tentar reajustar a coisa de maneira cadenciada? O que vocês fariam? Bom, primeiro que eu acho que a direção fez bem em manter o Luxemburgo. Acho que a saída do Luxemburgo, ela não significa a saída só dele, né? Sai o Luxemburgo, o assistente, o preparador físico, o filé, que é uma grande aquisição, o fisioterapeuta, nutricionista, saem com ele umas 10 pessoas que tu tem que remontar. Se ele saísse agora, tu teria que fazer essa remontagem em 6 dias. O que eu acho que a direção fez foi, o Luxemburgo é um especialista em Campeonato Brasileiro, ele sempre se deu bem nessa competição e tem 5 rodadas até uma parada de 1 mês. Vamos dar esses 5 jogos para ele. Vamos ver como é que o time se comporta, vamos ver se os resultados são bons. Se a gente achar que tem que mudar, nós temos 1 mês para trazer o comandante e para ele ter 1 mês para organizar o time do seu modo e do jeito que ele quiser. Então, acho que o raciocínio talvez tenha sido esse. O Grêmio tem, para mim, time para fazer frente e bem no Campeonato Brasileiro, mas eu tenho muito medo de como esteja o grupo. Acho que na época, e não posso ser contraditório, não imaginei que o Grêmio fosse sentir tanto a saída do Paixão. Eu não dimensionava que o Paixão fosse tão importante e hoje eu vejo que o Paixão era fundamental não só pela questão da preparação física, mas o Paixão era um elo de ligação e de união dentro do grupo de jogadores. Né? E acho que talvez nisso o Grêmio tenha perdido ainda mais do que só a preparação. Então, se o vestiário, e eu não estou no vestiário, não tenho a menor noção, mas se o vestiário do Grêmio internamente estiver desunido, se houver rachaduras, bom, eu não acredito na menor chance de ser campeão de uma competição como a do Campeonato Brasileiro se não houver integração absoluta. E sobre a presença dos dirigentes e a possibilidade deles fazerem uma intervenção, eu acho que aí talvez resida o grande problema, que o Luxemburgo me parece uma pessoa que conduz as coisas de maneira isolada, sem permitir a intervenção. E aí eu acho que a gente tem um grande problema. Nós até vamos botar na tela quais são esses 5 jogos que nós temos pela frente, porque se a gente vai começar a projetar, a gente pode até olhar que a tabela não foi tão boa para o Grêmio nessas 5 primeiras, como por exemplo o adversário, né? Nosso adversário só pegou papinha nesses primeiros 5 jogos. Mas, por outro lado, eu não sei se, Gil, se tu concorda, tem que fazer isso mesmo. Vamos ver. Se fosse de repente, jogos muito fáceis, poderia mascarar uma realidade que nós fôssemos enfrentar. Então, que seja, nós vamos ter potenciais adversários ao título nessas primeiras 5 rodadas e o Grêmio vai ter que mostrar se tem ou não tem água para vender. Bala na agulha. Eu acho que nós temos uma situação assim, até eu estou vendo o Grêmio pega o Atlético, né? Vamos voltar ali na tela das rodadas, né? Das 5 rodadas. E eu acho isso interessante, porque o Atlético, para mim, os 3 adversários para o Grêmio esse ano Segunda já é o Atlético. Os 3 adversários para mim esse ano, que poderiam ser os adversários para a conquista do Campeonato Brasileiro, são o Atlético, o Fluminense e o Corinthians. O Atlético e o Fluminense estão envolvidos ainda com a Libertadores, né? Para mim, a grande incógnita, o que a gente tem que realmente observar daqui para frente é como é que o Corinthians se comporta nessas primeiras rodadas, porque o Corinthians tem
tem café no bule, né? Quer dizer, se ele disparar agora nas primeiras rodadas, ninguém busca mais. Nesse jogo do Atlético, agora está me faltando, ele vai estar envolvido com... Não, a Libertadores tem o jogo do meio agora, da semana né? que vem e depois ela para, volta, ou seja, ele vai priorizar. Mas de qualquer forma, mas aí a mentalidade dos jogadores está voltada um pouco mais, lugar, né? E talvez eles tenham possam fazer alguma preservação, alguém machucado. Vamos pular a tela para ver quais são os outros jogos. Depois nós temos o Santos na Vila. Também jogo difícil. O Santos não anda tão bem, mas na Vila ele sempre complica. E depois a gente pega o Vitória. E finaliza na quinta com qual? São Paulo. São Paulo. Não é uma tabela fácil. O São Paulo eu acho, assim, a gente nunca pode dizer dessa água, né, não beberei, mas o São Paulo eu acho que é um dos piores times que o São Paulo montou nos últimos anos, né, em relação aos times, porque o São Paulo sistematicamente tem chegado, né? Isso tem muito a ver com a estrutura de governança que eles têm, uma lógica bem mais profissionalizada. Eu acho que é um dos clubes mais profissionalizados, assim, em termos de administração hoje. Isso mantém uma certa estabilidade e o São Paulo normalmente está entre os 5 primeiros em qualquer competição. Mas eu acho que esse é um dos piores times que eu vi, me recordo do Eu acho um risco, sinceramente, eu acho um risco. Eu entendo a decisão, mas eu acho um risco a decisão que o Grêmio está tomando. Porque não foram poucas as vezes, que um mau começo é capaz de estabilizar o melhor grupo. Não tem dúvida. Mas o melhor grupo. Porque daí começa a caça às bruxas. Vem um treinador novo, não, mas esse jogador já não presta para nada, esse aí tu já tira. Eu que nem o Luxemburgo Moreno, mas esse não vamos nem tentar administrar, isso aí nós já temos que tirar, e começa para cá, começa para lá. Vem uma forçação do uso da base, coisa que tem que se fazer, e tem que se fazer o uso da base, mas não forçado. E quantas vezes nós já vimos esse filme no Grêmio? Então, tem, por um lado, nós podemos começar bem, agora... Eu acho que nós vamos ter uma diferença importante agora, né? Embora o Dr. Fábio sempre tivesse muito bem assessorado nas gestões dele, ele é uma pessoa que sempre se envolveu nas questões do futebol. Ele é também um grande motivador. E eu acho que agora, com essa questão da arena mais ou menos encaminhada, ele vai sobrar mais tempo para ele se aproximar mais do vestiário, né? Ele é um grande motivador, e eu acho que falta talvez essa palavra mais motivadora que o Paixão, como o Homero destacou, fazia, né? Ele fazia essa papel de motivador dentro do vestiário. Eu assisti uma ou outra vez manifestações do Paixão com um grupo de jogadores. Ele realmente é muito motivador, ele tem essa habilidade, e eu acho que essa presença do presidente também, a partir de agora, vai também fazer uma diferença. Eu acho que o Luxemburgo ficou muito solto também, exatamente por essa questão da zona de conforto e não ter uma presença talvez mais firme do presidente ou de um dirigente mais, como o Renato dizia, mais cascudo, né? Que pudesse participar mais ativamente do vestiário. E não sei se não foi um pouco de pagar para ver, né? Vamos ver até onde ele vai com essa postura. Agora ficou provado efetivamente, embora com um gosto amargo, né? Que ele não pode andar sozinho mesmo, né? Então vai precisar de uma presença mais permanente, mais ativa dentro do vestiário. E eu acho que isso vai acontecer a partir de agora. Porque uma das grandes críticas que eu fiz na situação do jogo da Colômbia, e isso me preocupa, falando em termos de instituição, o Grêmio na Colômbia, o presidente Fábio não pôde ir, por uma circunstância de saúde até, que é absolutamente compreensível e creio que não possa ser nem criticável. O presidente é um homem de 82 anos, é uma viagem desgastante, longa, ele não teve condição de ir, mas o Grêmio tem 6 vice-presidentes eleitos. E grande parte deles homens com história de clube e dirigentes cascudos, para usar essa expressão. E na minha concepção, era obrigatório que pelo menos um dos vice-presidentes estivesse na Colômbia chefiando a delegação e dando cara para a instituição. Com todo o respeito ao Quitolina, ele é um dirigente de futebol, ele está começando, ele não pode ser a figura política representativa do Grêmio num momento de decisão. E eu acho que isso também faz diferença, porque aí tu vai abrindo espaço para o treinador cada vez ocupar mais lugar, ele está vendo que a coisa está meio acéfala, bom, vou chegar e vou fazer, e agora eu não tenho nenhuma dúvida que a conversa do presidente Fábio com ele, e com o Rui, e com o Quitolina, quando eles acertaram as bases da continuação, eu não tenho nenhuma dúvida que passa um pouco pela coisa de dizer, tá, mas agora nós vamos assumir o nosso lugar e tu vai fazer o teu, né? Olha,
que a gente conhece do presidente Koff, a gente tem convivido bastante com ele, na minha opinião, ele deve ter dito: agora é comigo. É isso aí. Agora é comigo. Ele resolveu, como o Dil falou, deu um encaminhamento melhor ali para as questões da Arena. Eu só vou acreditar depois que assinar, mas já que a coisa agora é comigo. Deve ter dito. E ele tem uma experiência, né? Porque não são muitas pessoas que sabem. A gente estávamos juntos, inclusive, na campanha, né? Acabou ouvindo isso dele, né? Ele pagou o curso de graduação dele como treinador de futebol no interior do estado, né? Então ele conhece realmente, não só como dirigente, mas até como treinador, né? E ele até brinca um pouco que foi um treinador frustrado, né? Então acabou dirigindo. Acho que era do Ipiranga de Erechim, não era? Eu acho que era do Ipiranga de Erechim. E então eu acho que essa entrada dele vai ser importante. O que eu acho também, Homero, eu acho que é uma responsabilidade nossa enquanto gremistas militantes, enquanto dirigentes eventualmente, momentaneamente, é pensar num processo de sucessão no Grêmio. Eu acho que essa questão de sucessão não está bem trabalhada. Tem até um projeto dentro dessa nova gestão, que é a proposta da Escola de Dirigentes, né, que o pessoal, inclusive, dos Sócios Livres está capitaneando, que é uma perspectiva que eu tenho muito positiva, porque eu acho que falta hoje um pouco essa coisa do coaching, né? Na verdade, bota um dirigente mais experiente em qualquer área, desde a área de futebol, mas para finanças, jurídica, etc., e bota alguém, encosta 2, 3 mais inexperientes, que podem ser excelentes técnicos nas suas áreas, né, ou advogados, ou como eu na área de finanças, ou nas suas áreas de médica e tal, mas não conhecem a realidade do clube. Então encosta um dirigente mais experiente, um dirigente menos experiente, e a gente vai ter com isso um processo de formação, sucessão. Então, como, por exemplo, o nosso tradicional adversário fez, né? Ou seja, quando o Carvalho assumiu, já se sabia que o próximo seria o Pífero, do próximo seria o Luiz, e assim por diante. Tem uma coisa pensada de sucessão. Nós não temos tido isso no Grêmio, né? De ter um processo sucessório em todas as áreas. Mas é que nem tem como ter no Grêmio. Porque no Inter essa sucessão foi possível, porque era uma sucessão que foi acontecendo dentro do mesmo grupo político. Aí era natural. Eu formo meu sucessor e vai indo. Isso no Grêmio, por força das disputas políticas, não tem como acontecer. Mas mesmo quando os grupos retornam, né, não vou pegar essa gestão que está recém começando, vamos pegar a gestão passada, né? As pessoas, quando vamos buscar de novo as pessoas para colocar no vestiário em alguma coisa, vou lá e voltamos a trazer o Pelaipe, né? Voltamos a trazer outras pessoas. Então, será que a gente não tem outras pessoas que pudessem, por exemplo, ter trabalhado lá anteriormente com o Pelaipe e ser a próxima da vez? Não, a gente não tem esse processo de sucessão, mesmo quando voltam grupos que já estavam no poder. Então, eu acho que é necessário se pensar. Aí, eu acho que o fórum do qual muitos de nós participaram é um grande espaço para isso, porque também o fórum pode servir como uma formação de dirigentes. Então, a gente tem que pensar em processos sucessórios. Hoje, a gente pensa assim, quem é o sucessor do Fábio Koff? Vamos supor que o grupo que esteja lá permaneça. Quem é o sucessor do Fábio Koff? Alguém tem, assim, pelo menos uma noção, um palpite? Talvez ele já até esteja trabalhando, a gente não sabe, mas está evidente isso, porque até para fazer uma costura depois, fazer um processo mais ou menos pacífico de transição, a sinalização disso é positiva. O próprio nosso arquirrival aí, mesmo que sabendo que era dentro do mesmo grupo político, mas na verdade o grupo político era um grande grupo político com várias correntes, e aí então dentro acabou... Tanto que rachou. Tanto que depois de 10 anos rachou. Mas era um grupo majoritário, muito majoritário. Então, se tu tiver essa situação, tu consegue fazer uma sucessão. E eu acho que isso não aconteceu ao natural. Por exemplo, vamos pegar a eleição da qual eu participei mais ativamente também, que era a do Duda, né? O Vicente, que é um grande gremista e foi um importante dirigente do Grêmio, mas o Vicente surgiu como candidato quase de última hora, ungido pelo Odoni, né? O próprio Duda também não tinha um trabalho anterior que dissesse, não, aqui, ao final dessa gestão, o nosso próximo candidato será o Vicente. Não, ao final... eu acho que o caminho é a gente buscar... de fato, rejuvenescer as direções do clube, e a gente não está falando só de idade nisso. Não estou falando só de idade. É caras novas, e não é porque está aqui, até porque nós estávamos em lados opostos, mas eu fui um dos que louvei muito e fortemente a candidatura do Homero. Quer dizer, uma pessoa que se
prestou ao debate, dizia que as coisas tinham que mudar dentro do Grêmio e as caras também têm que mudar. Então, acho que essa discussão é extremamente saudável. A produção que está me cobrando, que a gente fez uma enquete hoje, projetando aí a questão do futuro do Grêmio na Libertadores. Então, vamos botar a enquete no ar e depois a gente retoma esse assunto. Está muito interessante. Estamos aqui na Avenida Otto Niemeyer, em Porto Alegre, para saber dos torcedores o que eles acham da estreia do Grêmio no Brasileirão, nesse domingo, às 16 horas, contra o Náutico, no Alfredo Jaconi, em Caxias. Vamos lá? O que você espera da estreia do Grêmio no Brasileirão? Eu espero que seja melhor do que o fiasco que ele vem cometendo nos últimos tempos. E que possa, de vez agora, se tornar o time campeão como era antigamente. Tu arrisca num placar no jogo contra o Náutico? Contra o Náutico, uns 3-0 pro Grêmio. Tranquilamente. Quem tu acha que faz esses gols? Olha, o Elano, Zé Roberto, aí, ou Vargas, de repente. São os três que eu acho que pode adquirir um pouco a mais de qualidade pro time para fazer esses gols aí. Eu espero que esteja bem, porque o Grêmio tem time para isso, né? Só não está jogando o que deveria jogar, que os jogadores têm para jogar. Espero que pelo menos uma vitória saia no domingo no jogo. Tu arrisca num placar? Eu acho que 2-0. Quem tu acha que faz esses gols? Olha, não sei se jogar Kleber, eu acho que o Kleber deve fazer, e Barcos. Eu acho que tem que contratar um zagueiro. Acho que precisa de um zagueiro e um cara no meio de campo ali que distribua, porque apesar do Zé Roberto estar jogando bem, o Elano jogando bem, estão sempre se machucando, né? Eu acho que precisaria sempre de um cara no meio de campo para jogar, para melhorar um pouco o meio de campo. Eu espero que seja melhor, né? Pela Libertadores que teve, uma atuação, os jogadores que tem. Eu espero que agora ele melhore um pouco, né? Eu acho que o Grêmio poderá ganhar pelo menos de 1-0 ou 2-0. Quem tu acha que faz os gols? Arrisco no Barcos, né? O Barcos e... acho que o Barcos e se o Kleber estiver em campo também, o Kleber tá melhorando. Tu acha que a gente tem elenco ou precisa contratar alguém? Elenco tem, né? Só tem que ter mais entrosamento e o treinador, né? Para uma competição longa, o treinador é bom. Olha, a estreia do Grêmio eu espero que seja positiva contra um time fraco. Eu espero que o Grêmio ganhe por 2-1. Tem algum jogador que tu acha que faz esses gols? Aqueles dois que estão na frente, o Barcos pode fazer um e o Vargas o outro. O que falta no Grêmio é treino. O que tu espera da estreia do Grêmio no Brasileirão? Espero muita coisa, que eu sou sócio do Grêmio há mais de 40 anos e o Grêmio sempre foi bom. Só que agora ele está meio fraco, ele não está lutando como lutou antes. Tu arrisca num placar no jogo contra o Náutico? O Náutico é nosso freguês de caderno. Quando nós estávamos na segunda divisão, ganhamos deles com 7. Desta vez vai ser aquele Moreninho 10, o bom, e o Vargas, 2-0. Seria bom contratar algum mais ali para reforçar, principalmente a lateral esquerda. Mas eu acredito que nós temos condição de ganhar, porque o Luxemburgo é campeão nessa coisa de conquista do Brasil. Quer agora reclamar alguma coisa? Fazer alguma... Quer? Tá. Eu já escrevi e dei para o Grêmio, não sei porque que não aproveitaram. Eu fiz Grêmio de 100 anos e Grêmio campeão com 7. Eu vou dizer uma estrofe ou duas de cada um deles. Eu vou dizer primeiro Grêmio de 100 anos. Grêmio Futebol Porto Alegrense, clube orgulho da nação, no Rio Grande sem igual, sou mosqueteiro, o patrão fez 10-0 num Grenal. Não é mole, povão, Grêmio primeira divisão, ganhou a bola ligeirito, abafando o ruído de grito, surrando outro vermelho no estádio dos aflitos. O Vini Barbosa, que é o diretor do programa, que está em casa porque nasceu o filhinho dele, a filha, a Isadora, parabéns para o Vini. Ele diz que está na hora dos bitecos e do mamute. Eu acho que tem, pelo menos um dos bitecos, eu acho que não tenha dúvida que entra como uma luva nesse time. O Guilherme Biteco não tem a menor dúvida. Nós estamos até comentando no intervalo aqui, eu não sei se o Elano já não é quase um ex-atleta, né? Ele joga 15, 20 minutos e morre, né? Bota a gravata vermelha. O Biteco, para mim, poderia ser uma boa parceria para o Zé Roberto, até pela saúde, pela vitalidade, e é um jogador
uma coisa que me chamou muita atenção nos jogos que ele entrou, que ele não tem medo do confronto, né? Ele vai para o drible e tal. E o Zé Roberto já não tem feito tanto isso, né? Eu acho que seria importante, inclusive, para dar um pouco dessa capacidade de indignação, essa mobilização para o time, então, remoçar um pouco esse time, né? Mas tem muitos meninos pedindo passagem, é o caso do Alex Telles, por exemplo. Tem muitos desses meninos que vieram do Juventude, o Bressan, o próprio Bressan hoje, para mim, se não é o melhor, talvez um dos melhores zagueiros que nós temos. Tem esse menino também que veio do Caxias, o Wangler, né? Então, bons jogadores. Eu acho que daria para ir aos poucos mesclando e reforçar um pouco essa capacidade de indignação com esses meninos que têm mais fome de bola do que os mais veteranos, né? Acho que estão já um pouco, alguns, numa zona de conforto. Talvez, quem sabe, o Elano ser um reserva de luxo aí para, no final de uma partida, resolver com uma bola parada ou com uma bola enfiada, uma coisa que pudesse fazer diferença num jogo mais encruado, então. O Guilherme me agrada muito, acho que é um jogador já quase pronto, destemido, entra, ele é agudo, joga... né? Oi? Ele é agudo, né? Agudo, jogador vertical, vai em direção ao gol. Acho que o Matheus é um jogador que tem muita qualidade, o outro Biteco, irmão dele, e talvez vá ser ele até o sucessor natural do Fernando. Acho só do Mamute, claro, ele precisa de uma sequência de jogos para a gente poder afirmar um conceito dele, mas de todos, assim, é o que me parece o menos acabado. Claro, é que para o jogador também mostrar sua capacidade, tu tem que aproveitar o que ele tem de melhor, né? O Mamute é um centroavante daquele estilo fincado dentro da área, tu não pode esperar que ele saia para buscar jogo. Se tu criar um sistema de jogo para aproveitar a qualidade dele dentro da área, talvez ele possa demonstrar um futebol melhor. Tem um outro menino também que me chamou muita atenção no ano passado, que é o Lucas, que é um atacante de área também, bom cabeceador, e eu gostaria de ver ele também numa sequência de jogos. Eu já ouvi falar que vão começar a aproveitar ele bem. Para o brasileiro não tem que ter elenco, né? Vai aparecer todo esse pessoal. Não, até porque se é verdade que o Kleber realmente está saindo, saiu o William José, saiu o Moreno, nós estamos na expectativa do que vai acontecer com o Vargas, quer dizer... O André Lima no início do ano, o Leandrinho mesmo, que confirme o futebol que está, é difícil que se confirmar o futebol que está, dificilmente o Palmeiras não vai exercer o direito de compra. Então, realmente, eu tinha, por exemplo, a expectativa de que o Leandrinho mantivesse o nível e pudesse ser, eventualmente, um substituto para o Vargas. Mas com essa situação que se tem, aí é difícil o Palmeiras... Embora o Palmeiras esteja numa situação financeira muito difícil também, né? Mas ele arruma um empresário. Arranja um empresário para fazer a exerção. O programa está chegando no fim, eu vou ler aqui do Carlos Dornelles, mas não vai dar tempo da gente repercutir, Carlos, mas a gente retoma no próximo programa. Ele fala do laudo da URGS que aponta essa deficiência, né, na construção da morada lá da arena. Sim. E acabou, inclusive, de maneira civil, da Polícia Civil indiciando os arquitetos lá da OAS. Isso a gente vai repercutir, vai ver se traz alguém aqui para dar uma explicação sobre isso. O Leandro pergunta para vocês, daí eu acho que nas considerações finais cada um vai dar opinião, qual é a posição mais carente que o Grêmio tem que observar, que no ponto de vista dele tem que ser cirúrgico, acho que está correto, não temos dinheiro para ficar atirando fora. E essas últimas duas retomam justamente aquilo que vocês vinham conversando. O Antônio Carlos pergunta para o Homero o que você faria se tivesse sido eleito, que a atual direção não está fazendo. E Léo e Nene, que são um casal que sempre acompanha aqui com a gente, algum sucessor fora do eixo Kofi-Odoni está acompanhando a atual gestão? A hora é agora, aprender para ficar preparado. Então, é tradição desse programa a gente reservar os minutos finais para os convidados. Então, vou começar contigo, Dil. Então, tem esses 2 minutos aí à disposição para te repercutir esses assuntos que tu trouxe à pauta. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? E me colocar à disposição para outras oportunidades e dizer também que foi um prazer aqui estar com o Homero e fazer essa possibilidade de debate aqui. O que eu vejo hoje como carência do Grêmio, eu acho que a zaga é um lugar carente. Para mim, o Erley não me convence. Eu acho que não é um zagueiro que me enche os olhos. O Bressan é uma boa promessa. Nos que estão aí na fila, como o Simon e tal, a gente também são uma incógnita. Eu teria um zagueiro mais preparado, que não é o Cris, mas esse veterano para estar junto com um desses meninos. Eu acho também que é necessário ter um reserva para o Pará, que hoje nós não temos. Né? E o Pará, óbvio, se eu pudesse, eu teria um titular, porque para mim o Pará seria um bom reserva. Mas, dada a dificuldade do mercado, talvez trazer um reserva, pelo que a gente viu até agora, o Tony, esse não tem nenhuma condição de vestir o manto tricolor, e o menino outro, Tinga também, que é o lateral direito reserva, também me pareceu ainda muito distante daquilo que a gente precisa.
Quanto à sucessão fora da linha COF, eu acho que nós temos uma grande quantidade de pessoas que têm condições de assumir, mesmo entre os conselhos, os vice-presidentes hoje, tem homens muito experientes, né, como o Praz, o Marcos Hermann, o próprio Romildo Bolzan, que embora não seja tão conhecido dos gremistas, também é uma pessoa experiente, né? Então nós temos um grupo de pessoas ali bastante qualificado, que poderia ser naturalmente um sucessor para o presidente Fábio Koff, né? Então acho que não vejo assim como tão problemática a situação. A minha preocupação maior talvez seja na questão da sucessão dentro das áreas, né? Então nós temos dificuldade, por exemplo, de fazer sucessores no futebol e mesmo em outras áreas, né? Então isso para mim é a maior preocupação. Vejo como ainda eu tenho uma boa esperança em relação ao desempenho no Campeonato Brasileiro, mas eu concordo com o Homero, essas primeiras 5 rodadas vão ser decisivas para apontar a nossa possibilidade e talvez, se tiver que haver uma mudança, o tempo depois seja curto para recuperar essa defasagem. Nós temos que aproveitar esse espaço agora para fazer gordura, né? Porque depois volta o Fluminense e Atlético para o campeonato e aí vai ficar mais difícil. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Diogo. Foi um ótimo programa, tua participação muito efetiva. E passamos então para o Homero, para suas considerações de final de programa. Bom, Carlos, primeiro agradecer mais uma vez o convite, dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Prazer também participar com o Dil, que é sempre um cara extremamente lúcido, de bom trato, de fala fácil, isso torna tudo bastante tranquilo para a gente poder conduzir as coisas. Acho que o Grêmio precisa de um lateral direito, acho que o Grêmio precisa de um zagueiro, acho que precisa de um homem com capacidade para fazer uma substituição à altura do Zé Roberto e do Elano e, sem dúvida, por força de tudo que está acontecendo, mais um atacante. Sobre a questão sucessória, o grande problema do Grêmio é o medo que tem o seu próprio torcedor de proceder a uma renovação. Isso ficou claro, inclusive, na última eleição, quando o Grêmio não consegue fazer uma discussão de projeto. A discussão, ela é, e talvez vá continuar sendo eternamente, uma discussão nominal. O torcedor vota na pessoa, não vota no conceito, no projeto. Tanto que nós tivemos uma série de promessas, de projetos que seriam implementados pela atual gestão e até agora, pelo menos, eu não consegui ver esses projetos saírem do papel. O próprio Dil, quando fez referência agora aos nomes da sucessão, ele repisou nomes de grande história no clube, todos nomes conhecidos, mas não apareceu nenhum nome novo. Ninguém que seja uma cara nova, que possa trazer para o torcedor uma visão de dizer, ó, está surgindo alguém aí que tem como se firmar para o futuro, como trazer jovens lideranças. E esse é o ciclo do Grêmio. Faz 40 anos que o Grêmio vive sempre em cima das mesmas mãos, é uma mentalidade muito difícil de ser mudada, e essa é uma discussão, para mim, quase eterna. Enquanto não se tiver noção de que se vota em projeto de gestão e não só em nome, vai ser difícil a gente fazer modificações. Agradeço a tua participação, Homero, sempre brilhante aqui no programa. Obrigado. E vamos botar então a interativa, o resultado da interativa da semana passada. Os torcedores fecharam com a decisão da direção, né? Acho que também trocar assim de uma hora para outra não teria como a gente pensar numa outra alternativa. As alternativas são poucas, né? E então foi 37% e meio, daí já achavam que não. A nova interativa, o Grêmio está começando mais um Brasileirão e é sempre a gente bota essa pergunta quando começa o Brasileirão, 3º ano do programa. E eu não vejo nunca ganhar campeão. É o que eu digo, a gente vive da esperança. A gente já vem, não, mas a gente sempre bota Libertadores, nunca dá um percentual campeão, porque o torcedor já não acredita. Entende? Então, esse tipo de coisa que tu estava falando, né, Homero, a gente acaba criando uma cultura de aprender a não ganhar. Isso vai ter que mudar no Grêmio. Quem sabe vai começar por essa interativa. Então, joga para ser campeão, joga pela Libertadores, Sul-Americana ou rebaixamento. Eu acho que daí só o Paulo Santana que vai votar. Então, meus amigos, agradecemos aí a participação dos internautas. Não deu para ler todo mundo, né? O tempo acabou sendo curto. E esse foi o programa Pátria Tricolor.